Abra sua Bíblia aí, o Evangelho de João. João capítulo 13. Eu passei NVI. Muda aí, joga para NAA, por favor. João capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 4 ao 10. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 13. Um texto muito conhecido, fala, muito famoso pelo lava-pés. Jesus, quando lava os pés dos discípulos. Quem já ouviu falar sobre esse texto? Levanta a mão. Por exemplo, essa a gente conhece. Eu estudando esse texto, eu vi algumas coisas no texto que eu não tinha percebido. E eu quero trocar com você hoje, bater um papo com você. O tema da nossa reflexão é: você está limpo? Não vou perguntar se você tomou banho hoje para vir para a igreja. Tem gente que não é muito chegada a banho. Quem conhece gente que não gosta de tomar banho? Levanta a mão. Às vezes até... Você está limpo? Você está limpa? Banho faz parte, tá, gente? Esse friozinho, não, eu tomei banho de chuva, pastor, para vir hoje. Tá, mas banho mesmo. Banho. Conhece gente que só lava o pé para dormir? Tem gente que consegue dormir suado. Eu não consigo. Agonia. Pé sujo. Consegue dormir com o pé sujo? Agonia que dá o pé. Não. Tem gente que consegue. Não é sobre esse banho que eu quero falar. Não é sobre esse banho que o texto fala. Os discípulos, o texto você vai ver, fala mais Pedro, né? Porque Pedro sempre aquele jeito dele de falar, coragem de se colocar. Pedro estava entendendo que era um banho físico, uma higiene física, mas Jesus queria ensinar algo muito mais espiritual do que Pedro imaginava naquele momento. A gente vai ver a intencionalidade de Jesus aproveitando aquele momento ali. A gente vai ler o texto daqui a pouco, mas só para você já se inteirar e ficar por dentro. Pensa, Jesus, João diz que Jesus entendeu que o seu tempo tinha chegado. Que tempo é esse? Um tempo que Jesus iria morrer, ia para a cruz, sofrer por nós. Chegou o tempo. O ministério de Jesus aqui na terra tinha chegado ao fim. E no outro dia ele seria morto, entregue, traído. E Jesus se reúne. O texto vai ver, você vai ver que Jesus se reúne no cenáculo. Cenáculo era vamos dizer assim, uma sala superior, construída no segundo andar das casas. Quem estuda a Bíblia lembra, Jesus se reunia muito ali para ceiar com os discípulos. Esse texto você vai ver que Jesus estava ceando com os discípulos, como se fosse uma sala de reunião. Jesus se reunia para fazer o PGM dele com os discípulos, no cenáculo. Vamos para o texto, que eu quero trocar. Vou fazer o exegese do texto junto com você, hoje aqui, para a gente trocar aqui. Vamos lá. João capítulo 13, versículo 4. Acompanha comigo aí. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: Senhor, nunca lavarás os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo.
Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Preste atenção. Jesus estava vindo de Betânia com os discípulos. Se você olhar o texto, Jesus estava vindo de Betânia, uma caminhada longa. Jesus, quando chega ali, em Jerusalém, ele vai para esse cenáculo. Os pés, imagina um lugar muito empoeirado. Era o lugar que eles caminhavam e caminharam, fizeram uma longa caminhada. Imagina os pés dos discípulos de Jesus com uma sandália, havaianas, uma sandália, todo sujo. Imagina a havaiana branca toda suja, aqueles pés todos sujos. Jesus, quando chega lá com os discípulos, ele sobe para o cenáculo. No cenáculo não havia servos escravos. Todo hóspede, quando chegava na casa de alguém, era costume da época o quê? Tinha sempre um escravo para lavar os pés das pessoas antes de entrarem em casa. Como Jesus vai para o cenáculo, não tem escravo no cenáculo, não tem servo no cenáculo. Eles entram todos com os pés empoeirados. Eu estudando esse texto, que me chamou a atenção, alguns estudiosos assim, pensam que, será que os discípulos lavaram pelo menos os pés de Jesus? Como era costume, imagino que pode ter rolado. O texto não diz, isso é uma conjectura. De repente lavaram os pés de Jesus, ou um ou outro, não sei. Isso era tranquilo, de boa. Jesus, o mestre, a gente é inferior. Jesus, o mestre, lava o pé de boa. Mas se você olhar no texto e refletir no texto, eu consigo, assim, imaginar Jesus entrando com os discípulos, sentando à mesa. Todos eles sabiam que precisavam lavar os pés, questão de higiene, pé, mão, e ninguém lavou o pé de ninguém. Eu acredito que Jesus intencionalmente deu um tempo para ver se algum deles se prontificava em lavar o pé. Ou então um lavar o pé do outro. Mas o texto diz que ninguém se prontificou. Se você olhar no Evangelho de Lucas, tem um episódio que os discípulos têm uma disputa entre eles de quem era quem? O maior, o mais importante. Tinha essa neurose no meio dos discípulos. Você imagina nessa cena, eu vou lavar pé de Pedro, tá maluco? Tiago, eu vou lavar pé de Lucas, tá maluco? Vou lavar nada? Quem é Lucas? Eu vou lavar pé dele? Ficou naquela cena ali. E a gente pensando no texto, quando Jesus daqui a pouco, ele toma uma atitude. Mas imagina uma mesa, Jesus e os discípulos, e do lado assim tinha uma bacia, uma toalha, uma bica. Os discípulos olhando um para o outro. O texto não é muito claro. Aparentemente, os discípulos começam a ceiar sem se lavar, sem se purificar. Então ali, e a bacia e a toalha do lado, constrangendo eles. E Jesus, intencionalmente, esperando. O texto diz que ninguém se movimenta, Jesus se levanta. Levantando da ceia, o texto diz, levantando da ceia, Jesus pega uma toalha, tira a capa dele, imagina a cena, Jesus tirando a capa, colocando de ladinho, pega uma toalha, coloca na cintura, amarra na cintura e começa a lavar o pé dos discípulos. Você consegue imaginar? Esqueci de falar, mas assim, esse serviço de lavar os pés
era de um servo, do escravo mais ralé da época. Pensa no pior serviço para um escravo, era esse. Então, o escravo menos importante é o que fazia isso. Você imagina o que é para os discípulos ver Jesus, depois dessa cena, desse momento, Jesus pegando a toalha, enchendo a bacia. Eu consigo imaginar o barulho da água batendo na bacia. Os discípulos olhando um para o outro. O que Jesus vai fazer, cara? Constrangimento total. Jesus vai, agacha e começa a limpar o pé de Mateus. Imagina o constrangimento de Mateus. Começa a limpar o pé de Lucas. Limpa o pé de Judas. O texto diz que quando chega perto de Pedro, ops, pode parar, senhor. O senhor vai lavar meu pé? Aí Jesus fala assim, Pedrão, o que eu vou fazer agora você não vai entender, mas depois você vai entender. Relaxa. Pedro, Senhor, leva a mão não. No meu pé o Senhor não toca. O meu pé o Senhor não lava de jeito nenhum. Nunca que o Senhor vai lavar o meu pé. Eu imagino que era o sentimento de todos os discípulos. Mas Pedro era o maluco do PGM, que ele tinha coragem de falar. Pedro é o que falava. Pedro é o que... O meu o Senhor não vai lavar. Aí Jesus responde para ele assim, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. É exatamente nesse ponto que eu quero refletir com vocês hoje. É nessa fala de Jesus, nesse diálogo com Pedro, que Jesus ali é uma lição do lava-pés, todo mundo conhece, todo mundo já viu esse texto, você sempre aprendeu e enxergou ali o quê? Um ensinamento de quê? De humildade de Jesus. Jesus se humilhando. Alguns comentaristas dizem até que é um prenúncio do que Jesus faria na cruz, da humilhação da cruz, ensinando os discípulos a se humilharem, colocando em prática aquele que serve ao maior. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Lição preciosa de humildade. No meu reino, o menor é o maior. O maior é o que serve. Jesus ensinando ali de uma forma espetacular. Só que quando chega nesse momento, para pensar. O que Jesus quis dizer para Pedro quando Jesus fala assim, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Quero ouvir você. O que você pensa, imagina, entende? Imagina Jesus falando, Pedro, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. O que Jesus quis dizer com isso? Cri. Fala. O que Jesus quis dizer com isso? Pode chutar. Eu nunca pensei nisso, pastor. Pensei agora. Fala, o que você acha? Oi? Não poderia continuar sendo meu discípulo. Boa. Mais o quê? Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. O que Jesus quis dizer para Pedro? Preste atenção. Talvez você nunca tinha reparado isso no texto também. Jesus, ele, no meio de um ensinamento sobre humildade, Jesus fala sobre salvação. Jesus fala sobre ter comunhão com Ele. Essa frase, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, não terá parte comigo, Jesus está dizendo assim, se você não lavar os pés, se os pés não estiverem sendo limpos constantemente, você não pode ter comunhão comigo. Eu imagino que Pedro, nesse momento, ele entende que Jesus quis dizer e fala assim, Senhor, peraí então, lava a mão também precisa ser lavada, a cabeça, lava tudo. Aí Jesus diz assim, quem já se banhou não precisa ser limpo
completamente. Basta lavar os pés. Eu entendo, acredito que Jesus está fazendo uma alusão ao batismo. Sim. O banhou aqui é a ideia, sim, do batismo. Salvação. A ideia de que uma vez salvo, sempre salvo. Tem gente que ensina por aí que a pessoa pode perder a salvação. A gente não encontra isso na Bíblia. A gente entende muito claro que a pessoa que é salva, ela é salva eternamente. Fui salvo, pequei, perdi a salvação. É assim? Fui salvo, virei perfeito. É assim? Não. É isso que Jesus está dizendo. Ó. Você foi salvo, você foi banhado, mas a lavagem constante, diária, é necessária. Entenda muito claro. Pensando no batismo, o símbolo do batismo, quando a gente desce as águas, é o quê? Fala alto. Morrer para o mundo. O que é morrer para o mundo? Fala. Vocês estão meio tímidos hoje, o que está acontecendo? O que é morrer para o mundo? Saiu do mundo, agora vai vir outro planeta? É isso? Morreu para quê? Para uma vida de pecados, para uma vida que entregue aos prazeres que o mundo oferece. Morri, não vivo mais nas minhas vontades, vivo a vida que Deus tem para mim. Morreu para o mundo. A partir do momento que eu morri para o mundo, vivo para Deus, salvo em Cristo Jesus. É o batismo que salva? Não. A gente é salvo no momento de quê? Obrigado, irmão Jair. Eu quero ouvir vocês, tá? Quando a gente se converte, nós somos salvos. Todo aquele que crer e receber Jesus como seu Salvador, salvo em Cristo Jesus. Ah, então eu não perco a salvação? Não perde salvação. Ah, então depois que eu aceitar Jesus, então eu posso fazer um monte de besteira? Pode, você não foi salvo. Porque quando a gente é salvo, quando a gente se converte verdadeiramente, o Espírito Santo de Deus passa a habitar na nossa vida. E quando o Espírito Santo de Deus passa a habitar na minha vida, ele começa a me constranger a ponto de eu ter repulsa com o erro. Eu até caio, até peco, mas me sinto mal. Senhor, me perdoa. Não quero fazer isso. Me perdoa, Senhor. Eu confesso o pecado, se arrepende, perdoado. Vida que segue. Isso é o quê? A lavagem dos pés. É isso que Jesus está se referindo quando fala assim, ó, se você não lavar o pé, você não tem parte comigo. Quando a gente se converte, quando nós somos salvos em Cristo Jesus, nós entramos num processo de santificação. É isso que Jesus está ensinando. É isso que Jesus está ensinando. A lavagem dos pés é a ideia de que nós precisamos fazer todos os dias. Todos os dias os discípulos andavam ali na Palestina, naquele chão empoeirado, saibro, poeira. Todos os dias eles tinham que lavar os pés. Às vezes, mais de uma vez no dia, quando entravam em mais de uma casa, tinham que lavar os pés. Trazendo para a gente aqui, nós vivemos num mundo imundo, que a gente peca, às vezes, olhando alguma coisa, a gente ouve, a gente vai se sujando só o fato de viver aqui na terra. Coisas, as impurezas do mundo se apegam na gente. E é por isso que a gente precisa de purificação diária. É por isso que nós precisamos do perdão diário. É isso que Jesus está ensinando.
Aí você entende as palavras de Jesus e fala assim, ó, quando Jesus fala assim, Pedro, se eu não lavar o seu pé, e entenda que é Jesus que lava o pé, porque nós não temos condição de nos purificar, de nos limpar do pecado. Não, isso é trabalho do Espírito Santo de Deus. É Deus quem nos limpa do pecado. É Deus quem purifica a nossa vida. Então, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Muito claro, gente. Se você não tiver constantemente pedindo perdão a Deus, buscando santificação, isso acontece em quê? Nos nossos momentos devocionais, no nosso relacionamento com Deus, no nosso contato com Deus, na sexta-feira que a gente vem aqui na igreja, no domingo que a gente está aqui. Contato, estudando a palavra, orando, são momentos que a gente vai limpando, sendo limpos, melhor dizendo. Se você não faz isso, consequentemente, tem como ter comunhão com Deus? Claro que não. É isso que Jesus está dizendo para Pedro. Se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Você vai viver a tua vida. Comigo você não tem parte, nem aqui, nem na eternidade. A NA fala, não terá parte comigo. A vida de comunhão com Deus começa aqui e continua na eternidade. E eu quero fazer essa pergunta para você. Você está limpo? Você está limpa? Tem um comentarista, é John Piper, ouvido do meu pai hoje, nem sabia, não tinha lido em lugar nenhum do meu pai, que aprendi com meu pai hoje. Ele faz um comentário assim, ó, quando a gente se converte, Deus tira a gente da lama. Deus pega a gente da lama e tira a gente do meio da lama. Conversão. A santificação é Deus tirando a lama da gente, limpando. Conversão, tirou da lama. Santificação, vai limpando a lama. Ih, lama entre os dedos, tira. Cabeça, ih, lama, vai tirando a lama. Esse é o processo de santificação que eu e você precisamos estar constantemente. Para a gente poder ter comunhão com Deus e viver a vida que Deus deseja para a gente. Consegue enxergar isso no texto, gente? Entendeu? De verdade? A gente pode perder a salvação? Vou perguntar de novo. O cristão perde a salvação? E se o cara que diz que se converteu e depois se atola no pecado, vive em pecado? Como é que é isso? Não se converteu. É impossível. Gente, entenda bem. Aquele que está em Cristo não é que não peca, mas não vive pecando. Melhorar. Não vive no pecado. Ele até peca, mas ele não vive no pecado. A pessoa que vive no pecado, ela não foi convertida ainda. O Espírito Santo de Deus, ele quando habita na nossa vida, a gente não consegue viver no pecado. Como é que está a sua vida hoje? Você está limpo? Você está limpa? Você tem tido comunhão com Deus? Hoje você pode dizer assim, eu tenho comunhão com Deus. Eu vivo uma vida de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus. Você pode dizer isso hoje?
Você foi limpo hoje? Você já pediu perdão a Deus pelos seus pecados de hoje? Isso é muito sério, gente. E a gente, preste atenção que Jesus está falando isso aqui para os discípulos. Para os discípulos. Esse momento aqui, não sei se você sabe, mas Jesus encerra o ministério dele público com o povo, com as pessoas, e se concentra somente com seus discípulos. Essa fala é só para os discípulos. Esse ensinamento é só para os discípulos. Eles estão lá, na última ceia, antes da crucificação, no cenáculo. Só para os discípulos. Aí é interessante, olha o texto aí, joga para mim, por favor, aí, que lá no versículo, joga o versículo 10. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus está falando isso aqui para quem? Então, no caso, Jesus está afirmando que nem todos tinham sido convertidos, salvos. Jesus está falando de quem aqui? Judas. Vocês estão limpos, só precisa purificar os pés, só precisa santificar cada dia. Vocês já foram redimidos, vocês já foram justificados, vocês já foram salvos. Agora vocês precisam buscar constantemente santificação. Vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus, o texto começa lá, se você olhar o versículo 1, Jesus já sabia, João fala, Jesus já sabia que Judas ia trair ele. Aí eu pergunto para você, é possível ser discípulo de Jesus e não ser convertido? Pensa. É possível ser um discípulo? Judas era discípulo de Jesus? Vou perguntar de novo. Judas era um discípulo de Jesus? Judas era convertido? É possível ser discípulo de Jesus e não ser convertido? Que loucura é essa, gente? Parei. Como é que é isso? O cara é discípulo de Jesus e não é convertido? Judas nos ensina, ou melhor, a experiência ruim, triste, terrível de Judas nos ensina, sabe o quê? Que é possível estar dentro da igreja. É possível estar participando de várias atividades da igreja. É possível ser um líder na igreja e não ser convertido. É possível caminhar com o povo de Deus e não ser convertido. É possível estar todas as sextas-feiras, todos os domingos, todo dia, e não ser convertido. Eu não sei se essa verdade acende um alerta para você, a ponto de você pensar assim, pensa naquela cena, logo depois Jesus fala assim, ó, a gente está aqui ceando aqui, mas tem um de vocês que vai me trair. Aí o texto diz, o evangelho diz assim, que um olha para o outro e fala assim, essa fala de Jesus é logo depois disso, do lava-pés. Eles já estavam constrangidos com aquela questão de lava-pés. Aí Jesus fala assim, ó, um de vocês vai me trair. Um olha para o outro,
eles ali eles já estão assim totalmente rebaixados, com vergonha, constrangidos. Caraca, será que sou eu? Aí Pedro é muito engraçado. Aí Pedro fala assim para João: João está deitado no colo de Jesus, no peito de Jesus. O texto diz isso. João, o discípulo amado, está deitado. Aí imagina Pedro assim: João, pergunta quem é, pô. Tu tá aí, tu tá fechadinho. Pergunta quem é. Pergunta logo. A gente está aqui. Quem é que vai te trair? Será que sou eu? Será que... Pergunta aí, João. Aí João fala assim: mestre, quem é que vai te trair? Aí entra aquela cena que Jesus fala assim: ó, aquele que eu der um pão molhado, é esse que vai me trair. Aí Jesus pega, molha o pão e entrega para Judas. Judas, você tem que fazer, vai fazer logo, vai, filho. A besteira que você já colocou no coração fazer, vai fazer logo. Chegou a hora de fazer. Judas estava ali. Judas caminhou com Jesus. Judas viu milagres. Judas viu tanta maravilha. Judas viu que Jesus realmente era o Messias. Judas entendeu e aprendeu que Jesus era o único caminho, a verdade e a vida. Não existia outro caminho. Não existia nenhum outro caminho para vida eterna. E mesmo assim, beleza, mas não quero. Estou afim não. Prefiro 30 moedas de prata. Tem gente dentro da igreja cega, igual Judas, até hoje. E essas pessoas precisam se converter. Essas pessoas precisam da sua oração, não do seu julgamento. E alguém disse que quando a gente não tem certeza da nossa salvação, é porque a gente não tem a salvação ainda. E a salvação, durante toda a sua existência aqui na Terra, a salvação é o que tem de mais importante e urgente na sua vida. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu, filho. Pô, está querendo morrer, pastor? Quero não. Mas o meu coração fica em paz quando eu penso em morte. Fica em paz. Conhece gente que tem medo da morte? Pelo amor de Deus, eu falo de morte não, que negócio... Eu me livro, até sonhar. Como é que você lidar com a morte? Se você morrer hoje, você está salvo? Se você morrer hoje, você vai para o céu ou você vai para o inferno? Ih, pastor, não acredito na existência do inferno, não. Beleza, você acreditar ou não, isso não muda nada. O inferno está lá. Se você morrer hoje, você vai para o céu ou você vai para o inferno? Eu sei que é um papo que muita gente não quer bater, mas ele é extremamente necessário. Você está limpo? Você está limpa? Você já entregou sua vida a Jesus? Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Você já se arrependeu dos seus pecados? Pediu perdão ao Senhor e convidou Jesus para entrar na sua vida? O Espírito Santo de Deus habita em você? Feche seus olhos, por favor, quero orar com você. Eu não sei o que você está pensando nesse momento, mas Deus sabe. Essa pergunta é para fazer você refletir.
Você está limpo? William MacDonald, ele diz assim, ó: há uma diferença entre o banho e a bacia. O banho significa a purificação recebida na hora da salvação. A purificação da penalidade do pecado pelo sangue de Cristo acontece somente uma vez. Salvação, somente uma vez. A bacia retrata a purificação da poluição do pecado e deve acontecer continuamente pela palavra de Deus. Existe um banho, mas existem muitas lavagens dos pés. Você já tomou esse banho? Você já tomou essa decisão? Você está preparado para viver eternamente no céu com o Senhor? Responde isso para Deus nesse momento. Fala com Deus. Talvez você veja aqui hoje, Deus trouxe você aqui hoje para você tomar essa decisão. A decisão mais importante da sua vida. A decisão de romper com essa vida ilusória, essa vida de prazeres, migalhas de prazeres que o mundo, que o diabo oferece, principalmente nessa fase que você está vivendo. O diabo tem ceifado muitas vidas, muitos adolescentes, jovens. E Deus trouxe você aqui hoje para salvar você. Deus trouxe você aqui hoje para você dizer para Ele assim: Senhor, eu reconheço que sou um pecador e entendi que eu preciso do Senhor. Eu não consigo me lavar sozinho. Eu preciso do Senhor para limpar minha vida, para purificar minha vida, para me salvar. E eu decido hoje entregar minha vida nas Tuas mãos. Cansei de viver em busca de prazeres que não me completam. Cansei de viver essa vida de uma aparente felicidade, mas que para nas redes sociais. Eu quero ser feliz de verdade. Eu quero me sentir completo, completa. Eu quero sentir significado nessa vida aqui. Eu quero ser feliz de verdade, ter paz. Eu quero viver a vida que Jesus morreu para me presentear. Enquanto todos estão com os olhos fechados, por favor, todos com os olhos fechados. Você que já entregou sua vida a Jesus, você que já é salvo em Cristo Jesus, interceda, porque tem pessoas aqui hoje que precisam tomar essa decisão. Pessoas que precisam ser salvas do inferno. Pessoas que precisam ser libertas da escravidão, da opressão do pecado. Pessoas que precisam sentir paz, a paz que excede todo entendimento. E Deus trouxe as pessoas aqui hoje para isso. Quando todos estão com os olhos fechados, você quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer convidar Jesus para entrar no seu coração e te proporcionar uma vida abundante que Ele prometeu para a gente? Levanta uma de suas mãos. Todos os olhos fechados, por favor. Só levanta uma de suas mãos. Pode abaixar, eu estou vendo aí atrás. Pode abaixar aí atrás, estou vendo também. Pode abaixar aqui na frente. Mais alguém quer convidar Jesus? Pode abaixar. Mais alguém quer entregar sua vida a Jesus? Convidar Jesus para entrar no seu coração, receber a salvação. Pode abaixar, eu estou vendo aqui.
Mais alguém? Todos com os olhos fechados. Eu quero. Eu tenho até medo de tomar essa decisão, mas eu entendi que a urgência, e eu quero tomar essa decisão. Eu acredito que Deus vai me capacitar. Eu não acredito em mim que eu vou conseguir me libertar disso, me libertar dessas coisas, me libertar. Não é você que vai se libertar, lembra? Não é você que lava seu pé, é Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai te capacitar, vai te dar força, vai limpar a sua vida. Não é obra humana, é obra divina. Acredita nisso. É Deus que vai tirar essa vontade do teu coração. É Deus que vai tirar esse sentimento errado da sua mente e do seu coração. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Você quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Levanta uma de suas mãos. Mais alguém? Quero convidar você também agora, que entende que precisa ser limpo, no sentido de lavar os pés. Precisa pedir perdão a Deus. Precisa confessar algo ao Senhor. Talvez um pecado que você venha trazendo há muito tempo na tua vida. Talvez você tenha cometido hoje. Talvez você não tenha conseguido vencer essa tentação e tem caído constantemente, ou está prestes a cair. E Deus está falando com você assim: meu filho, minha filha, papai está aqui para você te ajudar a vencer isso. Eu estou aqui para te ajudar. Confia em mim. Busca forças em mim. Enquanto todos estão com os olhos fechados, tem alguém que está tomando essa decisão hoje, está falando com Deus e o Senhor me ajuda, me dá força. Pode abaixar atrás, pode abaixar aqui, pode abaixar aí, pode abaixar aqui na frente. Mais alguém? Pode abaixar aí atrás, estou vendo. Pode abaixar aí atrás, estou vendo. Você entendeu o que você precisa? Pode abaixar. Precisa de ajuda. Isso é, primeiro precisa ter humildade e coragem. É entender que esses prazeres não são de Deus para a sua vida. É até gostosinho, é legalzinho, dá prazer na hora, mas depois é a tormenta, depois é acusação, depois é só perturbação, e você fica mal. Talvez você entrou aqui hoje mal. Pode abaixar. Envergonhado, envergonhada. E Deus está dizendo assim: meu filho, minha filha, eu estou aqui para limpar você hoje. Você vai sair daqui hoje sem essa carga, sem esse peso, sem essa acusação, que é o diabo que acusa a gente quando a gente cai. Mas Deus está aqui hoje, trouxe você para te limpar. Você precisa ser limpo. Enquanto todos estão com os olhos fechados, levanta uma de suas mãos. Quero orar intencionalmente por você. Pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar aí atrás. Deus sabe exatamente a decisão. Pode abaixar. A decisão que você está tomando. E Deus acredita demais na sua decisão, na sua posição, no compromisso que você está assumindo com Ele hoje. E eu fico feliz demais de saber que Deus está falando com você.